Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquez e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Neste episódio, vamos conhecer um avião que misturou com sucesso o melhor de um jato de combate com o melhor de um helicóptero. Isso é possível? É sim! Esse avião foi o Harrier e essa é a sua história. Vamos voltar lá para os anos 50, quando o pesadelo do apocalipse nuclear da Guerra Fria parecia estar ali, virando a esquina. Na Europa Ocidental, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, temia que a União Soviética fizesse um ataque preventivo, de surpresa, contra as bases aéreas da organização. Nem era preciso destruir os aviões. Bastava atingir muito bem as pistas. Sem elas, nenhum avião de combate conseguiria decolar. E isso seria um desastre. Mas como resolver isso? Jatos de combate precisam de pistas para decolar e pousar, como qualquer avião. Mas helicópteros não precisam. Eles podem decolar e pousar na vertical. Porém, os helicópteros não têm a velocidade, nem a capacidade de armas ou o alcance de um jato. E se fosse possível combinar essas qualidades de um caça-jato com a capacidade de decolar e pousar sem pista de um helicóptero? Foi daí que surgiu o conceito de um avião VSTOL, que vem do inglês decolagem e pouso curto ou na vertical. Vários países, como os Estados Unidos, a França e a então Alemanha Ocidental, iniciaram programas desse tipo, produzindo protótipos e modelos experimentais. Mas foi o Reino Unido que avançou mais, desenvolvendo um motor a jato de grande potência, mas muito pequeno, com 4 saídas dos gases nas laterais da fuselagem, que podiam ser vetoradas numa amplitude aproximada de 90 graus. Assim, com as saídas viradas totalmente para baixo, gerava-se empuxo para a aeronave decolar e pousar como um helicóptero na vertical. E no ar, as saídas giravam para trás, ficando na posição que vemos num jato normal, permitindo assim o voo como qualquer avião. Em 19 de novembro de 1960, o protótipo fez sua primeira decolagem vertical, ficando parado no ar, como um helicóptero. E em 13 de fevereiro de 1961, fez o primeiro voo como um avião convencional. Então, em 8 de setembro, pela primeira vez, decolou na vertical, fez a transição, voou como um avião e fez nova transição pousando na vertical. O modelo, que ainda era experimental, foi batizado de Hawker Siddeley Kestrel e atraiu o interesse também dos Estados Unidos e da Alemanha Ocidental, formando-se um grupo de estudos de pessoal técnico e pilotos desses países e do Reino Unido, que testaram e avaliaram o Kestrel. Apesar da avaliação positiva final, por diversas razões, inclusive políticas e econômicas, os alemães ocidentais acabaram deixando o programa. Mas a RAF prosseguiu com o interesse e em 1969 entrava em serviço o primeiro modelo operacional e de produção em série, o Harrier GR-1. Pouco depois, a aviação dos fuzileiros navais norte-americanos, os Marines, selecionou também o avião, com uma versão específica, com algumas modificações, designada AV-8A Harrier, sendo adotada em 1971, produzida pela McDonnell Douglas. Tanto o GR-1 quanto o AV-8A eram jatos de ataque, não eram caças. A missão deles era combater blindados, tropas e forças inimigas em geral, como divisões soviéticas avançando pela Europa adentro, ou as defesas de um litoral onde os Marines estivessem fazendo um desembarque, um assalto anfíbio.
Mas a Marinha Britânica, a Royal Navy, viu mais no Harrier. Apesar do jato não ser supersônico, era muito manobrável e com o seu desempenho V-STOL podia operar até de navios de suprimentos e outras embarcações, não precisava dos enormes porta-aviões. Então, bem armado e com um radar para combate aéreo, podia ser a base de um caça de defesa aérea para proteger uma esquadra de guerra de ataques de aviões inimigos. E assim nasceu o Sea Harrier, que entrou em serviço em 1978. E aí veio a Guerra das Malvinas, em 2 de abril de 1982, quando a Argentina atacou e tomou as ilhas britânicas Falklands, no Atlântico Sul. Para retomar as ilhas, a Royal Navy enviou uma força-tarefa naval, cuja ala de caças para a defesa aérea era composta por apenas 20 Sea Harriers, mais 11 Harriers GR-3 de ataque, mas com alguma capacidade de combate aéreo. Entretanto, contra isso, a Argentina podia dispor de mais de 120 caças a jato, incluindo mais de 30 caças supersônicos Mirage 3 e Dagger, além de mais de 49 caças bombardeiros A4 Skyhawks. E além dessa enorme desvantagem numérica, os britânicos também careciam de aeronaves de alerta antecipado por radar, que permitissem detectar com boa antecedência os aviões argentinos. Apesar de tudo isso, e surpreendendo muitos, os Sea Harrier fizeram jus a tudo que a Royal Navy tinha apostado neles. Quando a guerra se encerrou em 14 de junho com a vitória britânica, os Sea Harriers haviam abatido 20 aviões argentinos em combate aéreo, sem que um único fosse derrubado por um avião inimigo. Apenas 2 tinham sido perdidos em combate, atingidos por fogo antiaéreo argentino, e outros 4 em acidentes. Estes resultados foram tão impactantes que incentivaram uma segunda geração do Harrier, com sistemas muito mais avançados e abrangentes, incrementando ainda mais as capacidades do jato, e que começou a entrar em serviço na segunda metade dos anos 80, nas versões Harrier 2, séries GR 5, 7 e 9 para a RAF e para a Royal Navy, e AV-8B Harrier 2 para os Marines norte-americanos. E é bom dizer que em versões de uma ou outra geração, ou das duas, o Harrier também foi operado pela Itália, Espanha, Índia e Tailândia. Mas mesmo os grandes aviões têm o seu tempo. E com a chegada dos caças F-35, que são stealth, ou seja, de muito difícil detecção por radar, esse tempo chegou para o Harrier. Em fins de 2020, ele foi aposentado na última unidade dos Marines que o operava. Já os últimos do Reino Unido tinham sido desativados um pouco antes, em 2010, assim como os da Itália, que também o substituiu pelo F-35, que aliás tem uma versão com capacidade V-STOL. Já a Índia substituiu os seus pelos caças navais MiG-29K, que atuam em porta-aviões convencionais. Assim, a Espanha é hoje o último país a ainda operar o Harrier, mas logo deverá também retirá-lo do serviço. E conhecemos então um dos jatos de combate mais icônicos da história, o avião que pela primeira vez juntou o melhor de um jato e de um helicóptero. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.